Vamos lá, agora nós vamos para o artigo. Deixa eu falar para vocês. Tanto no hebraico como no grego, não tem o artigo indefinido. Só tem um artigo definido. O que é o artigo indefinido? Um, uma, uns, umas. Você não vai encontrar no hebraico artigo indefinido. O que você vai encontrar no hebraico é só o artigo definido. Ok? Como é que eu classifico um substantivo indefinido? Vamos supor, eu quero falar um homem, uma mulher. É simplesmente a ausência do artigo nesse substantivo que vai caracterizar como indefinido. Vou estar mostrando. Como que eu defino cada substantivo ou cada adjetivo? Acrescentando o artigo ao lado. É fixado, tá? Da mesma forma que vem o verbo conjuntivo, o artigo também ele vai vir junto com as palavras. Tá? Vai lá para a lição 9. Vocês têm alguma dúvida sobre o verbo conjuntivo? Quer que eu retorne falando novamente? Ou eu posso prosseguir? A aula vai ficar gravada, né? Aí, ó. Pega a lição 9 do seu livro. Eu tenho que usar esse livro. O artigo definido hebraico é representado pela letra... Qual letra? Re. E pelo dagueche na primeira consoante. Sua tradução varia com o contexto. E pode ser o, a, os, as. A língua hebraica não possui o artigo indefinido. Tá? Não possui. Então vamos lá. A primeira forma do artigo é esse aqui, ó. Forma básica, ra. Que você pode traduzir como o, a, os, as. Não tem assim, artigo definido no plural, como nós temos, né? Os, as. Não. O único artigo, ele representa todo, como o, a, os. Vai depender do contexto. Se é um substantivo feminino, se é um substantivo masculino, tá? Se é masculino, você vai traduzir como o. Se é feminino, você vai traduzir como a. Só que, eu sou obrigado a falar isso para vocês. Geralmente hebraico e no grego, só para vocês terem uma ideia, existem algumas palavras que no hebraico é masculino e para nós é feminino. Algumas palavras que no hebraico é feminino, para nós é masculino. Então você vai ter que prestar muita atenção nisso. Quer que eu dou um exemplo? O termo para nós, palavra, é feminino ou masculino? Feminino, né? No grego, para você dar um exemplo, que é o logos, ali é masculino, tá? Logos. Tá bom? Mas quando você vai traduzir para o português, você é obrigado a traduzir como feminino. Então você vai ter que prestar muita atenção. Quais são os substantivos masculino que no português para nós é feminino? Você vai ter que estar... Porque de repente você pega lá, vai traduzir um substantivo que é feminino, você traduz como masculino. Aí você vai estar traduzindo errado. Vocês estão entendendo aqui? Então, como que eu vou saber? É decorando o vocabulário, tá? Você precisa decorar o vocabulário. Não tem uma outra alternativa a não ser você decorar o vocabulário, tá bom? Então, vamos lá. A primeira forma aí do artigo, se você for ver aí, é o ra. Quando é que eu uso o ra? Deixa eu pegar aqui. Olha só, que esse livro aqui vai dizer para mim. Presta bem atenção. A forma básica do artigo definido hebraico, ra,
ele vai ser utilizado antes de palavras iniciadas com qualquer consoante, com exceção das guturais. Lembra ontem eu falei, olha, decorem as guturais, que é o Ain, Aleph, o Re, o Rei, o Resh. Então o que vocês têm que fazer a partir de agora? Vocês têm que ter essas guturais na cabeça. Tá? Então a regra da forma básica, ele está dizendo assim, ó, você vai usar o Re com patá, que é Ra, em qualquer palavra, com exceção palavras que começam com as guturais. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui? Já tem até um exemplo aqui em cima. Ó. Eu jamais vou usar essa forma ali, ó. Aqui, ó. Ó. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque a regra está dizendo que eu não uso esse Ra, palavras que começam com guturais. Aqui não tem uma gutural? Tem? Aí, ó. Então eu não posso usar essa forma ali. Por quê? Porque a gramática não permite eu usar o Ra antes de palavras guturais. Se você tirar todas essas guturais, as outras tudo eu posso usar? Pode. Tá? Vamos dar exemplo. Se eu for escrever a palavra aqui, ó. Ó. Ben, filho. Posso usar o Ra aqui? Posso. Por que eu posso usar? Porque o Beit não pertence à classe das guturais. Ó. É um Beit, ó. O Beit não está lá, tá vendo? Então eu posso colocar aqui, ó. Ra, Ben. O filho. Tá? Se eu falasse assim, eu não posso usar também o Ra quando eu usar essa palavra aqui, ó. Que é homem, ó. Ish. Começa com uma gutural. Se começou com uma gutural, eu não posso usar esse Ra. Porque a gramática diz que esse Ra, ele pode vir em qualquer outras consoante, menos nas guturais. Então, Raben, o filho. Tá? Se for a filha, no caso mulher, é Isha, aí eu posso, porque também ela não começa com gutural. Tá? Não começa. Alguma pergunta? É porque, vamos dar um exemplo. Ó, a palavra homem em hebraico é Ish. E qual que é a palavra para mulher? Isha. Ish, Isha. Tá? Um exemplo aqui para vocês, para a gente terminar esse aqui, ó. A palavra dia. A palavra dia é assim, ó. Que é a palavra dia. Ficou certinho aqui para vocês entenderem. Ó. On. Eu tenho um iode, certo? Vav com Rolen. E tenho um mem final. Como que eu leio? On. Aqui eu posso usar o Re com patá. Rayon. O dia. Por que eu estou usando? Porque essa palavra iode não é uma gutural. Se não é uma gutural, eu posso usar. Outro exemplo que eu dei aqui, ó. Sus, cavalo, né? Samek, ele não é uma gutural. Certinho?
Se não é uma gutural, eu posso usar o Rassus, que é o cavalo. Tá bom? Uma coisa interessante aqui, deixa eu só refrescar a cabeça de vocês. Eu dando aula, um aluno pegou e falou para mim assim: professor, o nome de Jesus significa homem-cavalo. Eu falei, cara, de onde você tirou essa ideia? Não, porque eu estava pesquisando. Toma cuidado onde vocês pesquisam as coisas. Eu estava pesquisando e o cara mostrou lá e foi destrinchando para ele, né, o cara lá. Aí o que o cara fez? Olha só. Como que se fala Jesus no grego? Jesus. Ele pesquisou, olha só o que ele fez. Ele pegou o Iê, numa língua tal, que isso aqui significava homem. E associou esse sus aqui com o sus do hebraico, como cavalo. Aí ele obteve homem, cavalo. Aí o cara bateu no pé que o nome de Jesus significava homem, cavalo. E ele acreditou, sabe? Fazendo seminário. E ele acreditou nos argumentos do cara.